Olá pessoal, bem-vindos novamente. Eu sou o professor Paulo Moreira, juiz federal. Venho aqui conversar com vocês sobre mais algumas dicas de concurso. Bom, uma das dúvidas que vem chegado aí ao nosso curso EMAGES é o seguinte: o aluno ele deve estudar uma matéria por vez ou ele deve estudar uma matéria por dia? Realmente é uma dúvida pertinente e isso altera toda a metodologia de estudo, né? Se o aluno ele deve separar segunda-feira para constitucional, terça para penal, quarta para administrativo, enfim, ou se ele deve esgotar uma matéria e passar outra. Bom, eu conversei com outros dos nossos professores que foram aprovados aí em diversos concursos e, de fato, cada um fez de uma maneira diferente, não é? Teve uns que preferem esgotar uma matéria e outros que preferiam dividir cada matéria num dia. Vou falar para vocês os prós e os contras e por que que uns fizeram de um jeito e por que que outros fizeram de outro e para que você possa decidir de uma melhor maneira, tá ok? Então, gente, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: você faz algum cursinho em que essas matérias são dadas no dia a dia? Bom, se você faz algum cursinho de videoaula ou presencial ou via SAT, enfim, você deve estudar as matérias que você viu no cursinho, né? Então não adianta nada o professor do cursinho fala uma coisa lá de manhã, aí chega de tarde você não revisa e não estuda a matéria que ele deu, né? Então o que nós sugerimos é o seguinte: para esse grupo de alunos que fazem um curso regular, que estuda em casa conforme o ritmo do seu cursinho, do seu curso regular, tá ok? Então vão acompanhando em casa as matérias que o professor for dando e tentem se aprofundar, de revisar, de memorizar aquilo que foi dado em aula, sigam o mesmo ritmo do cursinho. Então esse é o primeiro grupo. Então para esse primeiro grupo eu não vou nem falar para ele dividir matéria, nem para esgotar uma matéria e passar outra. Ele simplesmente tem que acompanhar o que é dado no cursinho. Por quê? Porque não adianta nada sentar na cadeira, ouvir o professor falar e depois não estudar aquela matéria em casa, tá? Porque nós acreditamos que o melhor estudo é aquele feito em casa, aquele contato do aluno com o livro dele, do aluno com o material dele. É aí, é nesse momento que ele realmente memoriza toda a matéria, tá, gente? Bom, e agora para o segundo grupo, aquele que não faz cursinho, que está estudando por conta própria, enfim, como que ele vai estudar? Né? Se vai separar as matérias ou vai esgotar uma? Bom, eu me filio àquele grupo que preferia esgotar uma matéria, só então passar outra. Por que que eu gostava de fazer assim? Gente, porque eu me motivava mais ao ver um livro terminado. Então, por exemplo, eu pegava um livro de administrativo e começava a ler. Tal. Hoje eu consegui ler 80 páginas, 70 páginas, amanhã eu ia tentar pelo menos manter aí esse ritmo de 70, 80 páginas, talvez 100 páginas, né? Então é uma matéria que eu falava assim, olha, se eu conseguir esse ritmo aí, talvez até domingo, até segunda-feira eu terminei essa matéria. E eu sentia muito prazer quando eu conseguia esgotar e terminar essa matéria. Eu pensava assim, nossa, já terminei direito administrativo, agora eu vou passar para o direito constitucional. Aí eu terminava constitucional e falava, gente, olha, num concurso aqui vão cair 10, 12 matérias, eu já terminei tudo de administrativo e já terminei tudo de constitucional. E eu me motivava em estudar rapidamente aquelas matérias porque eu via que eu estava deixando para trás. Eu conseguia já vencer administrativo, constitucional, aí já passava para processo civil, para penal, ambiental, matérias menores, você estuda rapidamente, por exemplo, ambiental, consumidor, econômico, financeiro, direito internacional. Então são matérias, Estatuto da Criança e Adolescente, são matérias que nós eliminamos aí com bastante rapidez. Então quando a gente começa a comparar o edital, né, que a gente sempre tem que ter em vista o edital como nossa estrela guia para os concursos, com as matérias que eu já havia terminado, isso me motivava mais a continuar, a ter um ritmo maior de estudo, porque me dava uma impressão psicologicamente que eu estava conseguindo vencer o edital. Por que que eu particularmente não gostava de dividir matérias assim, hoje eu estudo uma, aquela eu estudo outra, porque eu perdi o ritmo. Então, por exemplo, eu estava lá estudando administrativo, quando eu estava entendendo aquele negócio começa a ficar bom, não, vamos fechar o livro, eu só vou pegar administrativo de novo daqui 15 dias. Tem um lado positivo, que foram que meus colegas me falaram, olha, você estuda várias coisas ao mesmo tempo, você não fica só bitolado em uma matéria, você não enjoa de estudar só uma matéria.
realmente para quem pensa por esse lado é bom fazer a divisão aí de matérias em cada uma por um dia da semana. Mas eu, particularmente, eu entendia que eu perdia muito contato com aquela matéria quando eu começava a engatar, a pegar o ritmo naquilo, começava a entender, porque eu achava que um capítulo às vezes complementa o outro e ele linkando as ideias. Então eu de fato, eu não gostava de perder meu ritmo. Eu dou um exemplo para vocês, gente, vamos pegar um livro de literatura. Vocês gostam de ler um livro por vez, quando vocês já vão se envolvendo numa história, ou cada dia você lê um livro diferente? Então, assim, eu, particularmente, eu prefiro terminar um livro, começar o outro, termino esse outro, para pegar um terceiro livro. Eu não gosto de ler várias coisas ao mesmo tempo. Né? Não sei se eu sou metódico, se eu sou meio velho, mas é um jeito de estudar que eu entendo mais motivante, mais organizado para mim, porque eu vejo que os capítulos, às vezes, eles são interligados, então eu não entendo muito produtivo interromper uma matéria e só voltar a pegar essa matéria daqui a 10, 15 dias. Então é por isso que eu prefiro particularmente esgotar uma matéria para só pegar outra. Agora, como eu falei para vocês, quem estuda dividindo pensa no quê? Que entende que é maçante você ficar com uma matéria aí 15 dias, às vezes até 3 semanas para terminar um livro. Né? Então ele já vem por o lado da rotina, que é mais dinâmico você estudar várias matérias ao mesmo tempo, que vocês têm sempre contato com várias matérias e evita aquela questão do quê? Que eu falei para vocês no vídeo da revisão da primeira fase. Evita o que, gente? Essa maneira de terminar uma matéria para só começar outra, ao longo de 6, 7 meses, tem matéria, por exemplo, as primeiras você leu, que você já não pega, tem muito tempo, então realmente você começa a esquecer. Mas como que se pode fazer para driblar essa distância? A resolução do exercício e o acompanhamento da jurisprudência, que faz você sempre ter contato com aquelas matérias que você já estudou, tá ok? Então, eu venho aqui só passar essa experiência para vocês, não é minha função determinar como que você tem que estudar, a minha função aqui é dar possibilidades, abrir os caminhos para que vocês possam escolher um que se adeque melhor ao que vocês realmente entendem como mais adequado para a sua maneira de pensar, de encarar as coisas, né? Então essa que é a nossa função, de tirar alguns mitos, porque às vezes tem alguns coaches no mercado, alguns professores que falam, não, se não for assim não vai dar certo, e não é, gente, não é. Né? Então tem vários caminhos que levam a Roma de fato, né? Então, o que nós estamos aqui é para falar das maneiras eficazes, dos prós e dos contras de estudar de um jeito ou de outro, tá ok, gente? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis. Nós nos encontramos em breve. Força nos estudos. Até a próxima.